Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos amparar nesta noite. Depois de muitos anos estudando a doutrina espírita, nós começamos a identificar nos seus ensinamentos que toda evolução do espírito passa por ciclos. E esses ciclos se renovam muitas vezes para que façamos uma reflexão quando identificamos o término desse ciclo. Muitas vezes nós não nos damos conta que esse ciclo começa a chegar ao fim. Mas há um ciclo facilmente identificado que nós, seres humanos aqui na Terra, usamos como referência, que é o périplo do nosso planeta em relação em torno do nosso Sol, que dura mais ou menos cerca de 12 meses e algumas horas. E nós temos um calendário que fixa esse ciclo de 12 meses e a cada 4 anos, para complementar esse excedente, nós acrescentamos mais um dia, normalmente o mês de fevereiro, dia 29. Não sei se alguém aqui já nasceu no dia 29. Não é muito bom em termos de comemoração, mas econômico porque você só vai fazer aniversário, gastar dinheiro a cada 4 anos. Mas esse ciclo facilmente identificável é o que mais a gente usa como referência para um começo e um término. E geralmente, ao aproximarmos-nos do término, nós paramos para fazer uma reflexão, não é? E também, pós-reflexão, a gente passa a fazer planos para o novo ciclo que vai se iniciar, de mais 12 meses. E, naturalmente, cada um tem sua fórmula, né, de refletir. Alguns, os pessimistas principalmente, fazem uma análise do seu ano, claro, para baixo. Começa a listar os seus insucessos, que nem sempre é insucesso. Muitas pessoas veem o insucesso fazendo comparação com outras pessoas. Não é o melhor método para avaliar a nossa vida comparar com a do outro, porque não existe experiências iguais, nem tampouco sentimentos em relação a vitória e derrota iguais. Somos espíritos, individualidades. Não há alma gêmea. Então, compararmos a nossa vida com a vida do outro, geralmente pode, muitas vezes, nos levar a acreditar que não estamos vencendo na vida. Então, para o pessimista, pior ainda. Para o otimista, ele pode até identificar pessoas que não têm a sua condição de sucesso e, nessa comparação, ele dizer: eu sou um vitorioso, porque há muitas pessoas que eu conheço que não têm o que eu conquistei. Mas o comum é fazermos análises materiais num ciclo curto de 12 meses. Porque 12 meses, gente, no instante se passa. Nem parece que eu estou com 40 anos, né? No instante se passou. Então, muitas vezes, nós queremos fazer um planejamento para o próximo ano que normalmente na vida, as pessoas conquistam em 10 anos. Ah, não, mas dessa vez eu vou conseguir. Você está com 40 anos, não conseguiu, como é que você vai conquistar isso em 12 meses?
Ah, dessa vez eu vou fazer aquele regime. Ah, dessa vez eu vou cursar aquele estudo que eu estava tanto querendo. Agora eu vou participar do estudo sistematizado na casa espírita. Agora eu vou arrumar um marido. Agora eu vou arrumar uma esposa. Como as coisas não funcionam em 12 meses, geralmente em 5, 10, 15, 20 anos, nós comumente buscamos fórmulas fantasiosas para conquistar isso em 12 meses. Por exemplo, algumas mulheres, provavelmente, eu sei que não são vocês aqui, do Leon Denis, vocês já alcançaram um patamar muito superior, mas algumas mulheres vão usar roupas íntimas no final do ano de uma determinada cor, para ver se consegue um casamento ou manter o seu casamento. Se isso funcionasse, eu tenho uma experiência familiar com minha tia, que ela deve estar aí com 70 anos mais ou menos, mas ela anda parecendo que tem 15, ainda com a esperança de conquistar seu grande amor. Ela só tem 2 cores que ela pode usar hoje: ultravioleta ou infravermelho, porque no espectro da cor visível aos nossos olhos já usou tudo, de tudo, como roupa íntima no final de ano, e está com 70 anos e não vai casar. E tem mais, eu já disse a ela, não, a senhora não vai casar. Além dela usar todos esses apetrechos exteriores, eu ainda roguei uma praga para ela. Mas eu lhe disse que ela está tentando resolver um problema interior usando coisas exteriores. Porque ela só quer casar assim, homem tipo, bem-sucedido materialmente, bonito, saudável e fiel. Existe isso? Existe. No Leon Denis tem. Ela exige demais. Então, seus relacionamentos tiveram problemas e ela não teve sucesso. Mas não foi porque ela estava usando um determinado tipo de cor nas suas roupas. Então, normalmente, para a gente conquistar o que não conseguimos em anos, em 12 meses, usamos essas saidinhas. Então, muitas vezes as pessoas vão para a beira do mar, chega lá e vê uma onda, né? Aí tem que pular a onda. Eu uma vez passei um final de ano, eu sou de Recife, natural de lá, mas já estou há 30 anos aqui em Caruaru. E eu passava muito Réveillon lá na praia de Boa Viagem. E eu não entendia porque o pessoal pulava tanto. Quando dava meia-noite era o povo pulando, principalmente as mulheres, mas tinha os homens também, dando uns pulinhos na beira do mar. Eu me aproximei e era um tipo de ritual para conquistar alguma coisa no próximo ano, no ano vindouro. Tinha que pular algumas ondas, 3, 4, não sei. Mas pulavam, minha tia pulou bastante. Pulou tanto que teve cãibra. Eu disse, tia, a senhora Sada já terminou, tia. O povo já foi embora e já amanheceu o dia. E a senhora ainda está pulando aí. Não, meu filho, é para ver se eu consigo sucesso na minha vida. Mas ela não conquistou. Então, essas fugas existenciais que usamos principalmente no final de ano, elas são ilusórias, e essa fuga é exatamente para não resolvermos as causas verdadeiras do nosso insucesso, que é interior, não é exterior. Porque eu vou dar uma notícia para vocês aqui, de primeira mão: vocês vão morrer. Nós vamos morrer. Eu vou morrer. Então, podem notar, a maioria dos nossos planos é material. Até eu mesmo faço isso. Melhorei um pouco. Através do estudo da doutrina espírita, eu disse que tenho que fazer um planejamento para a minha próxima reencarnação. E também para a minha vida após a morte. Aí eu digo, onde eu vou ter referências para, pelo menos, planejar a minha vida após a morte. Eu não estou nem planejando a minha vida nas futuras reencarnações. Estou planejando
a minha vida após a morte. Aí resolvi ir para André Luiz. André Luiz, o espírito André Luiz na obra Nosso Lar e nas outras obras seguintes da coleção André Luiz, ou coleção Nosso Lar, ou série Nosso Lar, ele nos dá todas as referências para um planejamento melhor, não em 12 meses, mas em 10, 15, 20, 30 ou uma vida inteira, para uma melhor vida após a morte. Ninguém para em dezembro, vou planejar agora a minha vida depois da morte. Tem gente que bate até uma tristeza, não é? Quando fala em morrer, em dezembro, falar de morrer, de jeito nenhum, vou bater as taças, champanhe, comer bastante, que o espírita gosta muito de comer, e normalmente esquecemos do planejamento moral. E quem pode dar subsídio para a gente planejar a nossa vida moral? Porque material a gente tem segredo para tudo, tem jeitinho para tudo, tem superstição para tudo. No âmbito moral, não cabe esses artifícios, porque no âmbito moral, nenhuma causa exterior pode alterar a nossa decisão. Só o nosso interior. Mas alguém pode me fazer entrar numa tristeza. Sim, porque você quer. Então você é a causa. Você entra numa tristeza profunda se quiser. Você se deixa abalar pelo outro se quiser. É uma decisão sua. Então não é o outro que vai lhe fazer infeliz ou feliz. Então essa fuga que nós por milênios fugimos desse propósito existencial desta vida, é porque não aceitamos o Evangelho de Jesus. Não cremos que Ele vai nos trazer felicidade. A gente vem desobedecendo esse Evangelho há quase ou mais de 2000 anos. Preferimos essas fórmulas. E olhe, tem espírita aí que anda com a pedrinha dentro do bolso, uma sementezinha, não é? Tem gente com todos os tipos de fórmulas possíveis, materiais, para conquistas materiais. E a parte moral? O ínclito codificador da doutrina espírita, Hipólito Léon Denis Rivail, que a gente conhece como Allan Kardec, ele nos dá uma obra fantástica para a gente se aproximar do Evangelho. Um entendimento que amplia esse nosso planejamento para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Todo planejamento material é salutar. É óbvio que não estamos contrariando aqui o desejo de um conforto, de forma alguma. Estamos tratando exatamente do desequilíbrio dentro dos nossos desejos. Se a gente extrema o desejo pelo material, a gente se esquece do moral e, naturalmente, a vida nos tem mostrado que o material não nos traz felicidade, só nos ilude. O material ao extremo, aquele que não sacia os nossos desejos, ele simplesmente maqueia um sentimento de felicidade, que na verdade não é verdadeiro, ele é temporário. Por que é temporário? Porque ao desencarnar, ao morrermos, nós vamos deixar esse material aqui. Isso é o suficiente para a gente chegar à conclusão que é temporário. Não dá para levar para o além-túmulo os bens materiais que você conquistou. Você pode usufruir dele depois, desse bem material? Pode. Pode. Se você educar bem seus filhos, os seus herdeiros, você vai reencarnar novamente como neto e vai usufruir desses bens materiais. Mas não para saciar os desejos carnais, e sim para nos ajudar à evolução intelecto-moral. Ninguém vai fazer uma boa faculdade sem um recurso financeiro.
Ninguém vai ter como comprar livros, obras, até os livros espíritas são comprados. Então a gente tem um bom trabalho, uma boa remuneração. Esse é o melhor uso dos bens materiais. E esses bens materiais poderem auxiliar ao próximo a evoluir também. Mas quando a gente se apega a esses bens materiais como felicidade permanente, estamos nos equivocando. Então, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele logo na introdução, ele diz assim: nós podemos dividir os ensinamentos do Evangelho de Jesus em 5 partes. 5 partes. A primeira, ele diz que o Evangelho de Jesus conta a sua trajetória de vida, a sua vida aqui na Terra. A segunda parte, que podemos encontrar os ensinamentos, é os milagres. Nós vamos encontrar muitos milagres nos Evangelhos. A terceira parte, as predições, as profecias, o que vai acontecer no futuro. A quarta parte são as palavras que a igreja tomou como dogma. Ele pegou algumas palavras lá e disse: isso aqui é dogma, tem que ser desse jeito. E a quinta parte, ele diz que são os ensinamentos morais. Infelizmente, nós adoramos as 4 primeiras partes. Discutir os milagres, os dogmas, as profecias, predições. Vem aí o mundo de regeneração, aí é todo mundo discutindo, vem isso, vem aquilo, vem tsunami, vem espírito, vem nada. A gente adora discutir os 4 primeiros. Por que a gente discute tão pouco a quinta parte, que é os ensinamentos morais? Porque os ensinamentos morais diz assim: tudo nós vamos receber conforme as nossas obras. E a gente tem que perdoar sempre. Tem que ser indulgente com as faltas alheias e ser benevolente para com todo mundo. Aí nós fechamos os olhos para esse ensinamento e nos agarramos aos outros. É a gente discutindo profecia, discutindo os milagres, os dogmas, a vida de Jesus. Jesus era de carne, Jesus era de fluido. Discussão não falta, mas quando entra no âmbito moral, todo mundo foge, dá um jeitinho, e é a parte mais importante. E ninguém discute. Se você for católico, evangélico, se você for espírita ou de qualquer doutrina cristã, o ensinamento moral é o mesmo. Então não há discussão. Não tem discussão. O problema é a sua aplicação na nossa vida. Como colocar o Evangelho de Jesus nas nossas vidas? Aí por mais de 2000 anos estamos adiando esse momento. Aí vem a doutrina espírita para dizer assim: o momento chegou. Chegou a hora. 1857. Já passou de 150 anos. Estamos encarnados. Somos espiritistas. Conhecemos essas informações. Então a hora acabou de ficar adiando esse momento. Então, nossa proposta hoje, fazer essa reflexão, é de que deveremos inserir nos nossos planos do futuro, para o futuro, e eu aconselho que não seja para você conquistar em 12 meses, faça esse planejamento conforme a sua condição intelecto-moral. Porque muitas pessoas vão fazer planos que não vão conseguir efetivar no prazo que você vai estipular. Então vamos colocar um prazo plausível que podemos chegar. Quem já leu toda a codificação aqui, levante a mão. Toda. Ninguém levantou a mão, tá vendo? Nem eu. Mas vou levantar para não mentir. Então vou fazer um planejamento para vocês. Sigam se quiser. Eu fiz uma conta por alto assim,
que os livros da codificação são o livro dos Espíritos, por ordem cronológica de publicação. Depois vem o livro dos Médiuns, após vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Aí tem mais duas obras importantes que eu aconselho a vocês lerem. O que é o Espiritismo, uma brochura, e tem também obras póstumas, que são cartas que foram resgatadas do próprio Allan Kardec após a sua morte. Então foi reunida algumas anotações e publicaram obras póstumas. Então são 7 livros, importante para o movimento espírita. Eu contei mais ou menos pouco mais de 4.000 páginas para lerem. Já deu um desconforto, não foi? Já diminuí aí a vontade de ler. 4.000 páginas é brincadeira. Mas vamos fazer um planejamento aqui. Vou propor a vocês que vocês leiam 5 páginas por dia. Dá para ler 5 páginas por dia? Começa pelo Livro dos Espíritos. 5 páginas por dia. Se vocês lerem diariamente 5 páginas por dia, mais ou menos 1 ano e 6 meses, vocês terão lido todas essas 7 obras. Todas. Lendo 5 páginas por dia. 1 ano e 6 meses, gente. Tá muito? Não, mas tem gente que chegou para mim e disse: mas Edson, isso é muito... Olha, quando eu começo a ler, dá um sono, tá bom. Mas se você lê, vamos diminuir de 5 páginas para 2 ou 3 páginas, tá bom? Dá para ficar acordado. 3 anos. 3 anos, vocês terão lido todas essas 7 obras. Mas eu não vou entender nada. Não importa. Vai que você morre, chega no plano espiritual, você é o quê? Espírita? Leu alguma coisa? Não. A pergunta que eu fiz para vocês é grave. Você é espírita há quantos anos? 30 anos. Nunca li todas as 7 obras. Com 3 anos você tinha lido. Mas eu não entendi. Não tem para você. Mas eu li. Chega lá no plano espiritual, vão lhe perguntar: você nem leu? Não, leu, li. Só não entendi porque não tinha condições. Mas li. Pelo menos isso. Se chegar no plano espiritual, sou espírita e li o Livro dos Espíritos. Quem acredita que vai morrer daqui a 3 anos? Nesses 3 anos, levanta a mão. Está vendo que dá? Não vou morrer daqui a 3 anos, então dá para ler as 7 obras. Que coisa boa. E se você começar a ler, os espíritos vão: não, Ronaldo vai morrer daqui a 1 ano e 6 meses. Mas vamos dar uma moratória a ele de 1 ano e 6 meses, porque ele começou a ler, ele aceitou a proposta de Edson, de ler em 3 anos. Então vamos dar uma moratória para ele. Vai que ele lê e melhora, vamos dar mais 10 anos. Ainda tem isso. Então, se eu não entender, que é impossível que você não entenda pelo menos alguma coisa, entende, dá para entender. Porque os ensinamentos morais do Evangelho segundo o Espiritismo é fácil. Tem uma palavra ou outra difícil. Pega um dicionário, pergunta a uma pessoa que conheça, mas dá para a gente resgatar. Porque, gente, quem lê o Evangelho mesmo, os 4 Evangelhos, os testemunhos dos apóstolos, as cartas de Paulo, os atos, dos apóstolos, vai ver que é mais difícil ainda entender aqueles jogos de palavras. Além de que as traduções estão equivocadas ali. Literalmente as traduções estão erradas. Literalmente. Mas mesmo assim as pessoas ainda entendem alguma coisa? Imagine tudo detalhadozinho em português nos livros da codificação. Aí a gente começa a fazer planejamento. Isso é moral.